Você já ouviu falar em Herbert Daniel? Não, não tem problema, eu também não, até que eu vim assistir Codinome Daniel, musical que está em cartaz aqui no Teatro do Núcleo Experimental e que conta a história de um antigo revolucionário. Ele que lutou primeiro contra a ditadura militar no Brasil e depois contra o preconceito contra as pessoas com AIDS. O espetáculo narra toda a trajetória de Herbert Daniel. E nós viemos aqui no Núcleo Experimental para conversar e para mostrar para vocês quem foi essa figura tão importante e tão apagada na história do nosso país. Bom, eu conheci a figura do Herbert foi logo no início da pandemia, quando a gente ficou naquele lockdown, né? E eu resolvi fazer um curso que eu estava muito afim de fazer do Renan Quinalha, um curso que ele estava dando online nessa época sobre a história do movimento LGBT+, no Brasil. E lá pelas tantas, numa aula específica, ele começou a falar muito sobre o Herbert Daniel. E eu me lembrei que eu tinha esse livro esquecido, assim, sabe? Em casa, na estante. Mas quando eu cheguei num pedaço do livro na qual ele estava praticamente encurralado pelo regime e ele era, naquele momento, em 1971, a pessoa mais procurada pelo regime, e ele foi depositado pelo movimento do qual ele fazia parte na época, ele foi depositado dentro de um aparelho, como eles chamavam na época, um aparelho na cidade de Niterói. E ele teve que ficar completamente sozinho nesse aparelho por 3 meses. A gente está aqui dentro do cenário da peça, que é esse aparelho. No caso do Herbert Daniel, tem bastante entrevista dele, né? Tem trechos dele falando, então eu me ancorei muito nisso no início, assim. Estudei muito a prosódia dele, do sotaque, os gestos. A partir disso eu senti que eu fui destrinchando, sabe? Quando estava mais seguro com como ele falava, um jeito assim, aí eu fui esparramando isso para o resto da dramaturgia. E as lacunas onde eu não sabia o que era, eu simplesmente inventei. Tive muitos pontos de encontro com essa personagem durante o processo, de entender quantas questões dele, dos livros dele, textos dele, coisas que ele escreveu, se comunicavam com questões minhas também. E nesse caso, quanto mais eu conhecia o Herbert Daniel, mais eu achava pontos em comum da nossa vida. Eu acho que a ferramenta musical, ela é muito poderosa. Transportar essa biografia para um outro meio, fazer isso virar teatro, é uma sacada muito inteligente do Zé, do Núcleo Experimental, porque eles já têm um público deles também que consome teatro, que consome musical, que consome um tipo de musical específico, né? Eu acho que a história do Herbert Daniel precisa ser contada. Eu acho uma maneira muito inteligente e muito poética de se contar essa história através de um musical. Existe muita coisa da porta do teatro para fora que deixa a gente indignado, que deixa a gente às vezes revoltado e que deixa a gente muito triste. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade de tratar de certos assuntos e de conscientizar as pessoas de que algumas coisas não estão dando muito certo e que algumas coisas precisam ser olhadas com um olhar mais afetuoso, com um olhar mais preocupado, principalmente questões relativas à intolerância, preconceito. Eu estou em cartaz aqui no musical Codinome Daniel, no Núcleo Experimental, na rua Barra Funda 637. Nós estamos em cartaz até o dia 7 de abril, sempre sextas, sábados e segundas, às 20h30 e domingo às 18 horas. Esse espetáculo é baseado na biografia do Herbert Daniel, escrita pelo James Green. É um espetáculo incrível que conta toda a trajetória dele e é uma história que acho que todo mundo precisa conhecer. Então corre lá no Simpla, garante os ingressos e vem ver a gente.